Você já percebeu que existe alguém falando o tempo inteiro com você? O dia todo. Eu não tô falando da sua mãe, eu não tô falando do seu parceiro, do seu chefe, do seu pai, não tô falando de um espírito, não tô falando nada disso, eu tô falando de você, você mesma. Você tem um diálogo interno, uma voz interna que comenta praticamente tudo o que acontece na sua vida. Quando você se olha no espelho, quando você comete um erro, quando você recebe uma crítica, quando alguém ali demora a responder uma mensagem que você enviou ali no WhatsApp, quando você tenta fazer alguma coisa nova e não consegue, a vozinha tá ali, o tempo inteiro. O problema é que muitas vezes a gente convive tanto tempo, né, com esses pensamentos, com essa voz, que a gente passa a acreditar que essas vozes, né, que esses pensamentos são a verdade. Mas será que são? Será que aquilo que você pensa sobre você mesma realmente é quem você é? Ou será que são histórias que foram sendo construídas ao longo da sua vida? Hoje a gente vai falar sobre o poder do diálogo interno. Como ele pode te fortalecer, como que ele pode te destruir e principalmente como ele se conecta com crenças e traumas emocionais que muitas vezes começaram há muito tempo atrás. Esse diálogo interno é a conversa silenciosa que acontece dentro da sua mente. Tá? E muitas vezes também não é muito silenciosa assim não, tá? Porque eu lembro de adolescente que eu pegava a minha irmã assim sozinha no quarto e ela ficava falando alto com ela mesma. Então nem sempre é silenciosa, às vezes você tá ali falando alto com você. Você, como é que você é? Você fala silenciosamente ou você fala alto com você mesmo? Comenta aqui nos comentários. Eu quero saber como é que é o seu estilo do seu diálogo interno. Então tem esse diálogo interno que ele acontece na nossa mente, né? Que a gente fica conversando com a gente mesmo, né? E aquilo que você diz para você mesma sem perceber às vezes, porque tá tão automático, né? Às vezes você fala coisas pequenas, tipo, eu deveria ter feito melhor. Nossa, eu estraguei tudo. Meu Deus do céu, o que que eu fiz? Será que alguém vai me escolher? Ai, eu não sou bonita o suficiente. Ai, eu não vou conseguir, tô com medo, vão me julgar. Essas frases, elas parecem pequenas, mas elas têm, assim, um poder grande. E às vezes não é só frases pequenas não, tá? Quantas vezes você já não se pegou montando um roteiro na sua mente? Por exemplo, né, tem ali que você fala assim, eu devia ter falado aquilo. Aí você não falou, né? Aí o que acontece com você quando você sai daquela cena? Você fica imaginando. Olha, eu devia ter falado isso, devia ter falado assim, devia... Se a pessoa respondesse isso, eu ia falar assim, esse assado. E aí eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter ignorado, eu tinha. E você fica lá, né, montando um roteiro. Não sei com você, mas comigo já aconteceu milhões de vezes de eu ficar presa nesse diálogo interno por minutos, com um roteiro, início, meio e fim. Só que isso tem um poder tão grande. Primeiro vamos falar da física quântica, porque tudo que você pensa e sente tem uma emoção, você emana para o universo e você vai receber isso de volta. Quando a gente está falando ou essas frases pequenas, ou esse diálogo interno com esse roteiro gigantesco, normalmente você não está neutro, você está sentindo, porque você está com raiva, está triste, está se sentindo ali vítima, incapaz, você está sentindo aquilo. Então, quando você pensa nisso tudo, você está sentindo isso, você está emanando isso para o universo. E você vai receber isso de volta. Você já se pegou pensando várias vezes numa situação e aí num momento, depois de, sei lá, dias, meses, não sei quanto tempo, acontece exatamente aquilo que você ficou pensando várias vezes. Aí você chega e fala, eu sabia que ia acontecer aquilo. Eu sabia que ia acontecer isso. Você manifestou isso, porque você ficou pensando, você sentiu essa parada toda, você mandou para o universo e o universo fez o quê? Te devolveu. Porque é assim que funciona, é uma lei, é assim que funciona. Então você manifesta tanto coisas boas na sua vida como coisas ruins.
Então, por isso que o diálogo interno, ele é tão poderoso, como ele te destrói, como ele te fortalece, porque tudo que você fala mentalmente ou verbalmente alto para qualquer pessoa, mas você fala sentindo aquilo, sendo bom ou sendo ruim, você vai ter de volta. Por quê? Quantas vezes você já... Outro exemplo, né? Quantas vezes você já não ficou assim, eu quero mais dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero uma casa, eu quero... não, agora eu vou conseguir um emprego. Só que tava da boca para fora. Você não estava sentindo realmente que você já tinha um emprego, você não estava sentindo que você tem uma casa, você não estava sentindo. Quando você sente com vontade, de verdade, você vai ter aquela resposta, o universo vai te devolver. Por isso que é mais fácil a gente manifestar coisas negativas, vamos dizer assim, porque a gente sente muito mais fácil, porque a gente tem muita crença negativa no nosso subconsciente. Então, quando você tá lá visualizando uma cena que ainda nem aconteceu, ou nem vai acontecer, porque ela já foi, e você só fica pensando, se eu tivesse feito isso, e você fica aqui visualizando mentalmente aquela cena, você tá emanando, você tá sentindo aquela parada com força. Eu sei que você sente. Não vem falar que não, porque você sente. Começa a se observar, tá? Começa a se observar. E você tá emanando isso, você vai receber isso de volta. Então tem essa parte que é da física quântica, que é lei, não adianta. Só que tem uma coisa que também é a questão do nosso subconsciente, porque a gente fica tanto tempo repetindo essas frases, tanto tempo repetindo uma história, que ela conta o que a gente pensa sobre a gente mesma. Porque, primeiro, a gente está preso nesse looping desse diálogo interno negativo. Eu estou falando mais da parte negativa, tá? Nesse vídeo. Porque aconteceram coisas com a gente no passado, principalmente na infância. Né? Quantas coisas aconteceram na sua infância que você vivenciou, que você viu, né? Que você aprendeu na sua infância de carga negativa que ficou gravada no seu subconsciente. E aí a gente fica repetindo isso. Quanto mais a gente repete isso mentalmente, mais a gente também vai manifestar isso no nosso comportamento, nas nossas cenas, e mais isso vai ficando gravado no nosso subconsciente. E quanto mais fica gravado no nosso subconsciente, mais o nosso diálogo interno vai ser a respeito disso e mais a gente vai ficar atraindo isso pra gente. É um ciclo. Enquanto você não quebrar isso, é muito difícil. E como eu falei, né? Essa voz, ela não vem do além, ela não vem do nada. É aprendido. Né? Quando a gente nasce, a gente não nasce se sentindo insuficiente, a gente não nasce se sentindo incapaz. A gente aprende isso. A gente aprende que a gente precisa agradar as pessoas para se sentir amada. A gente vai tirando nossas conclusões conforme a gente vai experienciando, conforme a gente vai aprendendo isso, nossa convivência, vendo os adultos, principalmente as pessoas quando a gente é criança, a gente tem as nossas figuras de autoridade quando a gente é criança, principalmente o pai, a mãe, um tio presente, uma avó, uma professora. Então, assim, a gente aprende com exemplo quando a gente é criança. E a gente passa por experiências e a gente vai fazendo associações, né? Quantas vezes, quando você era criança, quando você fez alguma coisa inesperada e você recebeu mais atenção? Então, você vai fazendo associações. Quanto mais eu faço umas coisas assim inesperadas, mais atenção eu tenho. Então, isso vai ficando automático. Você vai... Né? O subconsciente ele vai fazendo associações e você vai aprendendo isso. Você gosta de receber atenção, você gosta de ser vista, você gosta de ser amada. Só que você vai achando que é daquele jeito, porque daquele tipo de comportamento que você teve, você recebeu aquilo que você queria. Quando a gente é criança, a gente interpreta da nossa maneira. A gente não interpreta como um adulto interpreta. Então pode ser uma coisa tão simples hoje você olhando como adulto, mas quando você era criança, isso para você fazia muito sentido. Então, cada pessoa tem a sua história. Então, assim, não dá para você ficar se comparando. Comparação é a pior coisa que você faz na sua vida. Não se compare com ninguém, tá?
Porque, assim, cada criança, ela cresce ouvindo críticas, ela cresce com suas próprias experiências, né? Pelo seu meio social, o meio da escola, né? Os amigos, os primos, a família, a igreja. Então, ela vai aprendendo, né? Ela vai ali formando crenças, né? Formando já a sua, vamos dizer assim, a sua identidade baseada nessas experiências. E aí vai formando esses traumas, né? Só que o trauma, muita gente quando escuta a palavra trauma, já associa a uma coisa pesada, né? Uma coisa de muito grave, um acidente, alguma coisa assim muito grave. Só que o trauma, ele não é apenas o que aconteceu, o trauma é a marca emocional que ficou. Porque duas pessoas, elas podem viver a mesma situação, só que uma supera rapidamente. E a outra, ela fica carregando aquela dor por décadas, né? Por meses. O impacto emocional para cada uma foi diferente. E quando existe essa ferida emocional não resolvida, ela continua influenciando a forma como a pessoa interpreta a vida. Por exemplo, assim, uma mulher que sofreu um abandono, ela pode começar a interpretar qualquer afastamento como rejeição. Uma mulher que foi constantemente invalidada, ela pode sentir que sua opinião nunca tem valor. Ou uma mulher que cresceu precisando agradar, ela pode se sentir culpada sempre que tenta colocar limites. Perceba que o problema não está apenas no que aconteceu, ela está na forma como aquela experiência foi registrada emocionalmente. E essa programação, ela continua falando através do diálogo interno, né? O diálogo interno, ele funciona como uma lente. Ele é uma coisa que, se você começa a observar, ele é um presente para você, porque ele começa a te dar a letra do que você pensa sobre você. Ele te ajuda no final. E esse diálogo interno, quando você começa a observar, você começa a perceber que tudo que você vê à sua volta, você interpreta conforme o que você pensa sobre você, sobre o seu diálogo interno. Porque o seu diálogo interno, gente, tô com dificuldade de falar essa palavra hoje. O seu diálogo interno, ele diz muito o que você pensa sobre você. E o que você pensa sobre você é a leitura que você vai fazer do externo. Como eu disse, né? Duas pessoas, elas vão interpretar a mesma situação diferente, porque cada uma tem algo sobre si. Cada uma teve uma história, cada uma teve uma percepção, cada uma teve um aprendizado. Então, mesmo tendo a mesma cena, a mesma situação, cada uma vai interpretar de uma forma. Tudo baseado nas suas crenças, nos seus aprendizados, na sua história, na sua vivência. Então, é importante você começar a observar o seu diálogo interno, para você começar a perceber o que você pensa sobre você. Para você parar de ficar no ciclo repetitivo, né? Porque você começa a perceber que você tem os mesmos relacionamentos, os mesmos medos, os mesmos conflitos, né? E isso diz muito o que você pensa sobre você. E quando você começa a observar o seu diálogo interno, você começa a interromper isso. E mudar esse diálogo interno, eu sei que muitas vezes pode ser difícil. Muitas vezes não, ele é difícil. Ele é difícil. Para mim, foi muito difícil. A minha experiência foi muito difícil. Porque eu comecei o quê? A colocar palavras e frases positivas. Assim que eu percebia que eu tava falando mal de mim, eu botava uma frase positiva. Só que eu não via melhoras. Não conseguia perceber que estava melhorando. Porque, mais uma vez, a minha frase positiva, eu tava falando só para falar. Não tinha um sentimento. E eu não acreditava naquilo que eu tava falando. O positivo, porque são tantos anos falando negativo sobre mim, que quando você fala alguma coisa positiva sobre você, você não acredita. E é normal isso, tá? É muito normal. Então, eu começava a falar palavras positivas sobre mim, não acreditava. E chegava um tempo que eu desistia. Eu não continuava, porque eu não conseguia sentir.
E parava por meses, depois eu voltava, falava de novo coisas positivas sobre mim, ficava vendo vídeo, li muito livro, começava a falar de novo palavras positivas sobre mim, frases positivas, tentava visualizar coisas positivas sobre mim. Não conseguia. O meu subconsciente falava, minha voz interna falava, não, você não pode, você não consegue, você não é capaz, isso não é pra você não é assim. Foi uma constante ali. Desisti várias vezes, voltei várias vezes, desisti várias vezes, até que chegou um momento que eu falei, cara, eu não posso mais continuar com esse diálogo interno. Porque quando você começa a observar, chega uma hora que você tá de saco cheio do que você pensa sobre você. Você não quer mais ficar pensando um monte de merda sobre você. Você começa a perceber que, cara, não é isso que eu quero sobre mim. E eu ficava vendo as pessoas, eu falo da questão da comparação, né? Que não é legal. Mas, nessa hora, não é que eu ficava me comparando, na verdade. Quando eu olhava para as pessoas e falava, cara, elas estão conseguindo, por que eu não consigo? E aí vinha uma voz interna falando, porque você não é capaz, isso não é para você. E eu ficava desesperada quando começava a falar isso sobre mim. Aí chegou um momento, depois de sei lá quanto tempo fazendo, eu acho que eu fiquei mais de 2 anos tentando mudar esse meu diálogo interno. Foi que eu falei, cara, chega, basta, eu vou ficar falando até uma hora eu conseguir. E foi o que eu fiz. Eu fiquei falando, mesmo sem sentir nada, eu continuei falando. Teve um momento que eu comecei a sentir. Sim. Tímido, mas eu comecei a sentir. E eu falei, cara, comecei a sentir. Eu senti um negocinho. Eu falei, agora eu vou continuar. E aí chegou um momento, hoje, vamos dizer assim, que eu já consigo falar bem de mim. Quando eu vejo que eu tô falando mal de mim, na hora eu paro. E eu consigo falar de mim com sensação positiva, sentindo uma alegria. Eu já consigo visualizar, porque antes visualizar pra mim era uma coisa de outro planeta, né? Eu falava, cara, não conseguia imaginar, não conseguia ficar visualizando. Enfim, eu tô contando um pouco da minha história pra você não desistir. Continua, tá? Continua, porque é importante para você ser livre, é importante para você ter uma vida mais feliz, com menos sofrimento, se sentir valorizada, se valorizar. Então a gente tem que transformar esse diálogo interno em coisas positivas. Quando você no início é isso, você vai, parece que você está fingindo, né? Mas vai chegar uma hora que vai rolar. Vai chegar, tem uma música aqui, vai chegar uma hora que vai rolar. O que pode ser feito, que eu não fiz no início, porque no início eu já começava a falar palavras positivas e eu falava que eu não era capaz. Mas tem uns truquezinhos aí que eu só aprendi bem depois. Que quando você começar a pensar assim, eu sou um fracasso. Aí você pode dizer, eu estou aprendendo. Você pode ir mais devagar, porque soa melhor do que você falar, eu sou um sucesso. Aí você pensa, eu sou um fracasso, aí você fala, eu sou um sucesso. Sua mente não vai aceitar, seu subconsciente não vai aceitar. Agora, quando você fala, eu estou aprendendo, é melhor. Outra, eu nunca faço nada certo. Aí você pode falar, nem tudo saiu como eu queria, mas eu posso melhorar. Eu posso me dedicar um pouco mais. Parece coisa simples, mas muda completamente a forma como o seu cérebro ele processa essa experiência. Como eu falei, né? Não é uma coisa radical, né? Eu sou um fracasso, você vai falar eu sou um sucesso. Não, você vai dar uma quebrada ali, né? Você vai dar uma rasteira no seu cérebro. E tem uma frase que eu tenho até aqui anotada, que ela é ótima, eu vou ler. Todos os dias, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Então essa frase ela me acompanha, eu leio ela todos os dias, porque, né, todo dia a gente tem coisa para fazer, todo dia a gente tem coisa para melhorar. Eu não tô iluminada, ainda tem um monte de coisa ainda para olhar. Então eu vou ler mais uma vez. Todos os dias, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. Então essa frase é poderosa porque ela vai falando isso, sabe? Que todo dia eu tô fazendo melhor, todo dia eu tô avançando, não tô sendo radical. Também tem outro exercício que eu gosto muito, é que você pode fazer durante alguns dias, ficar só observando os seus pensamentos. E anota, observa, realmente só observa, tá?
e você vai anotando ali quais são as frases que mais aparecem, quais são as críticas que você mais repete para você mesma, quais são os medos que você percebe que surgem com mais frequência. E quando você vai fazendo isso, você fica chocada. Você começa a ficar chocado, você começa a perceber quanto que você fala mal de você, o quanto que você fica repetindo as mesmas falas, sabe? Os mesmos julgamentos. Então é super importante você começar a tomar consciência dos seus pensamentos. Porque para a gente poder transformar alguma coisa, a gente tem que tomar consciência, a gente tem que enxergar o que está acontecendo para a gente poder conseguir fazer uma escolha e modificar. E a hipnoterapia, vou falar agora da hipnoterapia, ela é uma ferramenta muito importante, no meu ver. Quando eu falo da hipnoterapia, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui também. É que para mim ressoou a hipnoterapia. Eu fiz várias terapias, só que a hipnoterapia, para mim, eu tive resultados, eu vi resultados. Então foi uma ferramenta que para mim serviu. Eu gostei tanto que eu fui atrás, estudei e agora eu trabalho com isso. Só que você pode ir atrás de qualquer terapia que você sinta que ressoa com você. Pode ser psicologia, né? Procurar um psicólogo, um psicanalista, yoga, respiração, né? Barra de axia, enfim. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de ferramentas assim maravilhosas que ajudam a gente a viver mais felizes, porque no final todas essas terapias vão levar para o mesmo lugar. É você se sentir melhor, é você se sentir livre, é você estar mais feliz, falar bem de você, ter, né, aumentar a sua autoestima, ter confiança. Então, escolha a terapia que ressoa com você. Aqui eu vou falar da hipnoterapia, porque é algo que para mim fez muita diferença, é o que eu gosto e é o que eu trabalho. Então, por isso que eu falo bastante da hipnoterapia. Porque esse diálogo interno, né, tem uma raiz por trás, né? Tem as crenças, aquelas experiências, aquilo que eu falei lá no início do vídeo. E a hipnoterapia, ela ajuda a gente a encontrar esses lugares, ajuda a gente a encontrar essas memórias e quando a gente encontra essa memória, a gente diminui essa carga emocional, né, dessas situações. Então a gente vai tatuando, né, gravando em cima daquelas outras memórias ruins, a gente vai gravando coisas positivas em cima. Então essa carga emocional, ela diminui. Então a hipnoterapia, ela é uma ferramenta extremamente valiosa, né? Porque ela te ajuda a ressignificar aquelas situações, aqueles padrões que teve aquela carga emocional muito forte lá, né, na sua infância, na sua adolescência, enfim. Então é isso aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe, ajude mais pessoas a se conhecerem, a procurar ajuda, a se observar, para começarem a buscar a sua liberdade, né? Começar a ter uma voz interna positiva, porque é isso sim que deixa a gente mais leve, mais feliz, mais confiante, né? Se amando mais. Então, obrigada mais uma vez. E qualquer coisa aqui, qualquer pergunta, qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ler e respondo todo mundo. Beijo!